Muito boa tarde a todos. Declaro aberta esta sessão de julgamento do Tribunal Pleno do TRE do Rio Grande do Sul. Me desculpo pelo atraso. Mais uma vez, fomos surpreendidos aí com as questões da internet, da informatização, e assim como tem muitas vantagens, às vezes nos traz as surpresas negativas. Então, hoje, lamentavelmente, terei que fazer a sessão utilizando os dados de 2 aparelhos celulares. Saúdo os eminentes colegas, desembargador Armínio da Rosa, desembargador Silvio Moraes, desembargador Gerson Fischmann, desembargador Thompson Flores, desembargador Amadeu Butelli, desembargador Oyama de Moraes. Saúdo também o ilustre procurador eleitoral, doutor Fábio Venzon, em saudação ao doutor Rogério Vargas, em nome de quem saúdo a todos os servidores do TRE do Rio Grande do Sul. Uma saudação ao ilustre advogado, doutor José Luiz Blazac, que participará da nossa sessão hoje, em defesa de seu constituinte. E uma saudação também muito especial à nossa assistência. O primeiro julgamento da tarde, colegas, é o recurso 060.0007418, de Porto Alegre, relatoria do eminente desembargador Oyama de Moraes, com sustentação oral pelo doutor José Luiz Blazac, que falará pelo recorrente Sebastião de Araújo Melo. O recurso foi impetrado pelo Sebastião de Araújo Melo. Consulto o doutor Blazac se concorda com a dispensa do relatório. Sim, com certeza. Tá, muito obrigado, doutor. Então, Vossa Excelência está com a palavra pelo tempo regimental. Muito obrigado, nobre presidente, desembargador André Vilarinho, que aproveito a sessão de hoje, que vai estar mais calma, para lhe saudar efusivamente pela sua passagem na presidência desse tribunal, assim como foi na corregedoria. E hoje eu acho que é a sessão mais tranquila para eu me despedir de Vossa Excelência, que amanhã já vai ser mais concorrida a sessão. Eu gostaria muito, desembargador, de dizer a Vossa Excelência de quanto foi prazeroso trabalhar nas eleições sob o seu comando como presidente num momento tão difícil do país que nós atravessamos pela pandemia. Parabéns pela sua forma de aglutinar os esforços máximos com a equipe do TRE, que sempre é fora de comentários, e desejo a Vossa Excelência muito sucesso ainda pela frente na sua carreira, e tenha neste eleitoralista aqui sempre um grande admirador de Vossa Excelência. Obrigado. Também já dando as boas-vindas para os nobres desembargadores que vão substituir, né, o desembargador Abreu Lima, o desembargador Oyama de Moraes, que virão aí na esteira subsequente. Quero saudar o nobre relator, desembargador Oyama de Moraes, em qual nome saúdo todos os membros dessa corte, e também dizer a Vossa Excelência que o conheço por ouvir falar e muito bem ouvir falar. Então, receba a nossa saudação. Ao nobre procurador, doutor Fábio, que sempre abrilhanta essa casa com seus pareceres, e, em especial, também os nobres servidores, doutor Rogério Vargas e o doutor Rodrigo da Cunha, que é quem está aí na assessoria dessa sessão. Nobres desembargadores, a causa ela é muito clara, e não digo singela, porque, no meu entender, esse assunto é muito espinhoso. Parece ser simples, porque nós estamos na esteira de um caminhão passando, atravessando o Brasil afora, sobre uma bandeira enorme de propaganda eleitoral, com inovações a partir da internet e com uma fixação de tese que ela é altamente questionável. Trata-se da propaganda negativa e por meio dos impulsionamentos de Facebook.
esta modalidade, excelências, inaugurou a seara eleitoral em 2017. Portanto, ela só tem 2 eleições nos seus ombros para falar em experiência, 2018 e 2020. Porém, excelências, já iniciou muito mal essa temática. E eu não trago aqui esse discurso tão somente para convencê-los para reformar a decisão de primeira instância que condenou meu cliente pela prática de propaganda negativa, mas, especialmente, eu gostaria de lançar a Vossas Excelências um apelo para uma reflexão intelectual desta matéria, porque ela não está prevista na Lei 9.504. O artigo 57C da 9.504, que embasa essa condenação, ela vai ser inspiração para uma resolução, a 23.610 de 2019. E o meu cliente não foi condenado pela Lei 9.504, e nem pelo 57 dela. Foi condenado pelo artigo 29, parágrafo 3º da resolução. Por que eu digo isso efusivamente, excelências? Porque a parte que diz vedada a realização de propaganda negativa não consta da lei eleitoral. É uma inovação do TSE por meio de resolução, aquilo que nós já se opomos na comunidade eleitoralista há mais de décadas. A insistência do Tribunal Superior Eleitoral em legislar eleições. Isso tem que parar, excelências. E eu penso, fundamentalmente, que o momento de parar isso do TSE é na seara de primeira e segunda instância. É aqui que acontece a eleição. A eleição não acontece lá no TSE, salvo o de presidente da República. É aqui, na seara da segunda instância, as eleições gerais, e na primeira instância, as eleições municipais. Portanto, trazer numa resolução um pensamento, uma defesa de ideologia por parte do magistrado que compõe o TSE, salvo o melhor juízo, é um remédio totalmente inaplicável a qualquer eleição. Portanto, excelências, como diz aqui a Lei 9.504, no artigo 57C, parágrafo 3º, o impulsionamento de que trata o caput desse artigo deverá ser contratado diretamente com o provedor da aplicação na internet, com sede fora do país ou de sua filial sucursal ou escritório, estabelecido ou representante legalmente estabelecido no país e apenas com o fim de promover ou beneficiar candidatos ou suas agremiações, ponto. É lá no artigo 29, parágrafo 3º da resolução 23.610, que diz, depois das agremiações, vírgula, vedada a realização de propaganda negativa. Nobres desembargadores, quem vai para a eleição, especialmente reeleição, ele sabe os percalços que vai encontrar. E eu invoco aqui o agravo regimental 0601-131 de 2018 do ministro Sérgio Banhos, que diz: como é sediço, a crítica política dura, mordaz, espinhosa, ácida, é peça essencial ao debate democrático. Razão pela qual o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal da ADI 4451, da relatoria do ministro Alexandre Moraes, ocorrido em 2018, reforça a orientação de que o debate eleitoral suscitado por meio da arte, do humor ou da sátira deve ser especialmente protegido, de modo a auxiliar a formação de juízos críticos por parte do leitor. Ele continua, e eu também reforço, isso tem limite, que a liberdade de expressão deve ser reservada no limite da ofensa, da inverdade e daquilo que pode responder lá por conta de uma difamação, de uma injúria ou calúnia. Mas a expressão efetiva das eleições, ela faz parte do jogo político. Quem não está preparado para esse coro não pode entrar. E o nobre candidato à reeleição
Nelson Marquesan Júnior, que consultou essa corte para, por meio de uma consulta, legalizar o seu programa social em plena pandemia e em plena campanha eleitoral, descumpre a consulta desse tribunal e faz propaganda eleitoral por meio dos programas sociais. E o kit bebê aqui, rechaçado, diz respeito a exatamente isso. A coligação Sebastião Melo rechaçou a prática da entrega de propaganda eleitoral junto no pacote do kit bebê por servidor da Prefeitura Municipal. Isso é compra de voto, porque o artigo 41 diz qualquer benefício. Então, essa crítica trazida pelo impulsionamento, ao meu juízo, com todo respeito, não é propaganda negativa. Ela é uma propaganda reprodutiva daquilo que está na ação, uma age contra essa prática de crime eleitoral e que foi amplamente divulgada. Então, é nesse sentido, excelências, que eu trago a reflexão de que, ao julgar esse processo, esse tribunal possa ater-se a essa leitura literal do artigo 57C, parágrafo 3º da Lei 9.504 e a Resolução 23.610 de 2019, artigo 29, parágrafo 3º, que deveria meramente regulamentar aquilo que consta do artigo 57C, mas jamais inovar. Com essas considerações, venho a vossas excelências requerer o provimento do recurso a fim de reformar totalmente a sentença de primeiro grau e liberando do pagamento da multa fixada pela ilustre e agora aposentada juíza, doutora Gladys, que fez um belo trabalho nas eleições de 2020. Muito obrigado por esse momento primoroso de vossa atenção. Presidente, o senhor está sem som, presidente. Tinha desativado, desculpe. Muito obrigado, desembargador Oyama. Obrigado, doutor José Luiz Blazak. Agradeço suas generosas palavras e quero dividir esse reconhecimento com o nosso vice-presidente, desembargador Armínio, e com os colegas aqui da Corte, que na área jurisdicional, juntamente com o Ministério Público, doutor Venzon, doutor Tunes, sempre prestaram um serviço efetivo à jurisdição eleitoral, culminando com o sucesso nas eleições. E na área administrativa, evidentemente, também dividir o resultado muito favorável do nosso trabalho com todos os servidores do TRE, e assim como todos os servidores dos cartórios eleitorais, juízes eleitorais, Ministério Público, enfim, um trabalho de conjunto de todos. Então, agradeço suas palavras e também aproveito aqui para parabenizar a Ordem dos Advogados do Brasil, aqui na sua pessoa, a seção Rio Grande do Sul, por esse trabalho feito na Corte, sempre em prol da justiça eleitoral e da justiça a ser aplicada. Eu passo a palavra, então, ao ilustre procurador, doutor Fábio Venzon. Excelentíssimo desembargador-presidente do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, excelentíssimos desembargadores integrantes da Corte, Rogério Vaz, da Secretaria Seção, em nome de quem saúde todos os servidores, uma saudação especial aqui ao doutor José Luiz Blazak, que se encontra na tribuna, também uma saudação especial à nossa audiência. Bom, os aspectos fáticos do processo, que foram trazidos já da tribuna, não preciso entrar em maiores detalhes. Nosso parecer, existe uma preliminar, já que aqui se trata de propaganda, condenação por propaganda em virtude, segundo o entendimento do juízo, propaganda negativa impulsionada, né? E houve uma eleição majoritária e houve a condenação tanto do candidato a prefeito quanto do candidato a vice-prefeito, que inclusive constava o nome dele nessas postagens, né? Então tem uma preliminar de legitimidade passiva que nós estamos entendendo que tem que ser superada, porque efetivamente ele foi beneficiado e não tem como imaginar que ele, candidato, integrante da chapa, numa propaganda que foi colocada lá no Facebook,
do representado Sebastião Melo, que ele desconhecesse essa propaganda, essa publicidade eleitoral, né? Então, estamos aqui opinando aqui no sentido de afastar a preliminar. E no mérito, então, surge essa discussão, muito bem trazida aqui agora da tribuna pelo doutor Blazak, a respeito de se a resolução do TSE ela está ampliando o que já está previsto na lei, está criando alguma vedação que não está prevista na lei, ou se simplesmente ela está regulamentando algo que já se encontra na lei das eleições, no caso aqui. E nós entendemos que é essa segunda hipótese. Ela está apenas regulamentando. Se nós tirássemos essa parte final que foi colocada na resolução, que fala especificamente de propaganda negativa, deixássemos somente a redação da lei, já seria suficiente para ensejar a condenação e alcançar a mesma interpretação, de que o impulsionamento só é possível para beneficiar candidato vedado a propaganda negativa. Nós temos, assim, a redação da lei é a seguinte, é o artigo 57C, parágrafo 3º, diz o seguinte: o impulsionamento de que trata o caput desse artigo deverá ser contratado diretamente com o provedor da aplicação de internet, com sede que for no país, ou de sua filial, sucursal, escritório, estabelecimento ou representante legalmente estabelecido no país, e apenas com o fim de promover ou beneficiar candidato ou sua agremiação. A interpretação que foi dada pelo TSE a esse dispositivo, quer dizer, a interpretação dada a esse dispositivo, quando o TSE bota na resolução propaganda negativa, ele apenas deixa mais clara a interpretação que ele já estava dando para esse dispositivo. Então, nós temos, por exemplo, a jurisprudência, que eu trouxe um julgado aqui do TSE, no sentido de que, e aí eu vou ler o trecho, fica até mais fácil, ele menciona, no caso de uma decisão de 23 de março de 2020, menciona, no caso de acordo com a corte local, isso aqui para as eleições de 2018, isso aqui para as eleições de 2018. No caso, de acordo com a corte local, as publicações não trouxeram de forma propositiva a imagem dos agravantes, e o pedido de votos, ao contrário, através da associação de imagens e legendas, buscaram incutir no eleitor a ideia de não voto no candidato agravado, o que, portanto, foge da regra prevista nos respectivos dispositivos, no referido dispositivo. Então, e no caso concreto, inclusive, aspecto assim, fático, vamos dizer, a propaganda aqui, ela é efetivamente negativa, né? Ela diz o seguinte: compra de votos é proibido. Justiça investiga entrega de kits bebê com propaganda do atual prefeito sob alegação de crime eleitoral. Ou seja, ela não tem nada, ela não é propaganda do candidato Sebastião Melo dizendo as coisas que o candidato Sebastião Melo pretende fazer, por que o candidato Sebastião Melo ele é o mais apto para assumir o mandato eletivo. Não é nessa linha. Isso é a propaganda propositiva que a legislação está exigindo quando se trata de impulsionamento. Quando a legislação, a lei das eleições, no caso, ela refere apenas com o fim de promover ou beneficiar candidato à agremiação, essa é a melhor leitura, me parece, essa interpretação dada pelo TSE, exatamente para evitarmos que o impulsionamento de conteúdo pela internet acabasse, e aquele que tem mais recursos poderia impulsionar mais, né, acabasse descambando para aquelas acusações. E aí nós não temos aquela propaganda eleitoral propositiva, em que surgem as propostas do candidato, por que ele é melhor do que o outro, não, é só porque o outro é pior, o outro é pior. Então, eu acho que o objetivo da interpretação, e é cabível uma interpretação nesse sentido, a interpretação dada pelo TSE de que o impulsionamento teria que ser propositivo é exatamente isso, é assegurar que esses impulsionamentos, que toda essa propaganda na internet, que aquele que tem mais recursos consegue até mais, fazer mais do que outros, impulsionar mais do que outros, ela seja de caráter propositivo, trazendo as propostas dos candidatos para que os eleitores possam conhecer os candidatos, conhecer suas propostas, né? Afastando, então, a mera acusação. E, além da jurisprudência do TSE, que é pacífica nesse sentido, inclusive, eles colocam na resolução, mas aqui eu refiro, aquele dispositivo a mais, aquela afirmação a mais, propaganda negativa, apenas está trazendo, está esclarecendo qual é a interpretação do TSE a respeito disso aqui, promover ou beneficiar. Ela não está acrescentando nada. Tá? Basta aplicar a lei das eleições ao caso, que se chega à mesma conclusão. E, nesse sentido, então, também nesse sentido, a jurisprudência do TRE. O TRE já teve aqui a oportunidade de julgar situações idênticas, salvo engano, inclusive uma do candidato também, prefeito Nelson Marquesan,
com Fortunati, se eu não me engano, foi esse caso, o primeiro, eu acho, de propaganda negativa impulsionada, e o entendimento aqui do TRE foi exatamente no mesmo sentido. Até olhando agora na jurisprudência recente aqui, temos até mais recentes, temos assim um acordo agora de 9 de dezembro de 2020, relator doutor Amadeu, do PL, no mesmo sentido. A jurisprudência já, aqui a ementa, é o 06000092, dígito 39, a jurisprudência já se consolidou no sentido de que impulsionamento inadmite propaganda eleitoral negativa, aquela que desprestigia o adversário, seja com desinformações ou ofensas, seja com críticas, que evidenciem seus reais desacertos, podendo tão somente candidatos e agremiações valerem-se dela para promover ou beneficiar a si próprios. Então, com essas considerações, entendemos que aqui houve efetivamente propaganda eleitoral negativa, foi impulsionada, não poderia, violou o artigo 57b, parágrafo 3º da Lei das Eleições, sujeitando, então, a multa prevista no parágrafo 2º do mesmo dispositivo. Razão pela qual nós estamos opinando aqui pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Muito bem. Passo a palavra, então, ao eminente relator, desembargador Oyama de Moraes. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, minha saudação aos colegas, saudação ao doutor Fábio Venzon, saúdo o doutor Rogério Vargas, a quem saúdo também os servidores do TRE, minha saudação ao doutor José Luiz Blazak, que fez um brilhante trabalho na tribuna. E aqui, como já exposto pelo Dr. Fábio Venzon e pelo Dr. José Luiz Blazak, nós temos um impulsionamento com uma preliminar de legitimidade passiva que eu estou rejeitando nos exatos termos da sentença da doutora Gladys Piscinini, que ela, com muita propriedade, ela citando Liban, citado por José Maria Teixeira, afastou a preliminar na medida em que o candidato a vice-prefeito, Ricardo Santos Gomes, também está legitimado para o polo passivo. Então, eu estou afastando essa preliminar. Quanto ao mérito, e aqui vou aproveitar o gancho que o Dr. Blazak nos trouxe, não vejo inovação por parte da resolução do TRE ao falar em vedada a realização de propaganda negativa. A lei traz a definição do que deve ser o impulsionamento. Ele tem o objetivo, primeiro e único, de promover ou beneficiar candidatos ou suas agremiações. E a regulamentação feita pela resolução do TSE, que acrescentou vedada a realização de propaganda negativa, não significa o acréscimo de uma outra conduta. Significa que a propaganda negativa não é permitida. Por quê? Porque a lei diz que o objetivo é promover ou beneficiar candidatos. O doutor Fábio muito bem lembrou, ela tem que ser propositiva. Se a lei diz que ela tem que ser propositiva, o TSE apenas clareou no sentido de que não é admitida, já que propositiva, uma propaganda negativa. E aqui, como bem lembrou o doutor Fábio, o conteúdo impulsionado é evidentemente negativo. Compra de votos é proibida, a justiça está investigando a entrega ilegal, compra de votos é proibida, beber com propaganda do atual prefeito sob alegação de crime eleitoral. Não há nada de propositivo nisso. Isso é evidentemente propaganda negativa. De maneira que, com essas breves considerações, meu voto é para afastar a preliminar de legitimidade passiva e, no mérito, negar provimento ao recurso. É o voto, senhor presidente. Muito bem. Desembargador Armínio da Rosa, por gentileza. Senhor presidente, endossando as saudações já feitas, eu estou de pleno acordo com o voto do eminente relator. Muito bem. Desembargador Silvio Moraes. O senhor está sem som, desembargador Silvio. Não adianta falar sem som. Eminente presidente, na sua pessoa, saúdo a todos os integrantes da Corte, saúdo o doutor Fábio Venzon, o doutor Rogério, na sua pessoa, a todos os funcionários da casa, minha saudação a todos aqueles que nos assistem, e uma saudação especial ao doutor Blazak,
que traz, é verdade, dois pontos muito sensíveis. Eu sempre me questiono acerca, acho que é um ponto nevrálgico, esta questão de que, em muitas oportunidades, eu penso que as resoluções extrapolam realmente aquilo que está posto na lei. Não obstante o nosso dever de julgarmos em sintonia com as decisões estabelecidas pelo TSE, eu entendo que, às vezes, isto merece, ou estaria a merecer, uma melhor reflexão. Eu, inclusive, estudando o voto, já havia manifestado a minha concordância com o bem lançado voto do desembargador Oyama, mas eu fiquei me questionando, porque, vejam bem, parece que neste jogo de hierarquizar entre o negativo e o propositivo, o que nós estamos escolhendo é o propositivo. Mas, lendo a divulgação, vejam isto, o que diz a divulgação, ou a veiculação feita. A veiculação feita diz isto: compra de votos é proibido. Isto é verdadeiro. Compra de votos é proibido. Na sequência do texto, a Justiça está investigando a entrega ilegal de kit bebê da Prefeitura como sendo propaganda eleitoral. Isto, realmente, eu fui verificar e tem, de fato, uma investigação a respeito disto. Tinha um processo que estava investigando. E ainda, diz mais na publicação, compra de voto é proibido. Repete, Justiça investiga a entrega de kit bebê com propaganda do atual prefeito sob alegação de crime eleitoral. Vejam, e o que me inquieta é isto. Não pode o candidato mostrar aos eleitores que talvez o seu concorrente não tenha toda a idoneidade moral para o exercício do mandato, na medida em que a sequência disto estaria, se na sequência do julgamento fosse constatado um crime, como habilmente o advogado questionou da tribuna? E aí eu fiquei me indagando se realmente esta colocação embasada em fatos que estavam verdadeiramente ocorrendo se consubstancia como uma efetiva propaganda negativa. Vou repetir. O voto e a posição do Ministério, do nosso procurador eleitoral, se deram a partir da ênfase da proposição. Mas vejam bem, entre a proposição e a propaganda negativa, o que eu estou, vejam bem, inseguro é se realmente isto constitui uma propaganda negativa na sua real expressão. Então, eu gostaria de pedir vistas do processo, primeiro porque eu acho extremamente sensível, e eu gostaria de refletir, esta questão, primeiro, da resolução, eventualmente extrapolando o que consta na lei. E, segundo, a extensão desta propaganda, entre aspas, negativa, repito, não obstante, no primeiro momento, de plano, porque está de acordo com o teor das nossas decisões, a bem ilustrada e fundamentada decisão do desembargador eleitoral Oyama, mas eu gostaria de pedir vistas porque eu estou em dúvidas em como votar. Então, é o que estou fazendo, presidente, é o que estou fazendo. Muito bem, desembargador Silvio. Eu consulto os demais colegas que ainda não votaram, o desembargador Gerson, o desembargador Thompson e o desembargador Amadeu, se aguardam a vista ou se um dos senhores deseja votar hoje. Eu não tenho visão de todos aqui, então solicito que, se alguém quiser se manifestar, que tenha que falar, porque acionando o áudio aparece a imagem. Senhor presidente, eu adianto que eu vou, evidentemente, aguardar, porque certamente o desembargador Silvio
nos trará, como de feitio, luzes, mas eu não podia deixar de perder a oportunidade para também, além das saudações renovadas, fazer uma especial saudação ao Dr. Blazak, que sempre que comparece na casa, com toda a transparência, lealdade, sustenta teses muito desafiantes. Então, quero cumprimentá-lo mais uma vez e aguardarei, embora tenha, já adianto, um posicionamento pelo acompanhamento ao voto do relator, até porque diferencio negativo de falso. Não se está tratando de falsidade do conteúdo, mas de propaganda negativa. Mas vou aguardar igual as luzes do desembargador Silva. Perfeitamente. Desembargador Thompson. Presidente, eu também aguardo. Aguardo. Desembargador Amadeu. Aguardo, senhor presidente. Muito bem. Bem, então, após votar os eminentes desembargadores Oyama de Moraes e Armínio da Rosa, desprovendo o recurso, o desembargador Silvio Moraes pediu vista dos autos. Os demais julgadores aguardam o voto visto. Muito obrigado, senhor presidente. Peço licença para me retirar da sala e amanhã estaremos aí novamente para a continuidade de outro julgamento. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor José Luiz Blazak. Uma boa tarde para o senhor e bom trabalho. Igualmente. Bem, colegas, eu observo aqui no sistema que não temos mais pedidos de preferência. Então, eu gostaria de consultar os colegas e o doutor Venzon se querem destacar algum recurso, algum processo, senão iremos proclamar o resultado daqueles que não tenham destaque. Assim como também, se os colegas desejam destacar algum dos recursos, algum dos processos em julgamento, que eventualmente a decisão seja seja contrária, não acolhendo o parecer ministerial. Presidente, me permite? Claro. Eu só destacaria, eu não tenho como saber, evidentemente, né? Aqueles processos que houver divergência, aí nesses eu gostaria de sustentar. Sim. É isso que eu pedi que os relatores nos avisem, se caso houver divergência do parecer, parecer da Procuradoria e o voto, aí os relatores vão nos avisar. Por isso que eu pedi há pouco que avisassem. Não sei se os colegas já têm essa informação ou se tem algum destaque que desejam salientar. Senhor presidente, eu tenho só 2 processos na pauta e não há divergência com o Ministério Público. Porém, eu gostaria apenas para deixar um esclarecimento, no 6º da pauta, é o 632-47, que eu estou encaminhando o voto apenas com uma retificação de ofício em relação à sentença, porque havia determinação de um recolhimento para o Tesouro, mas o recolhimento é para o fundo partidário. Então, tem essa pequena modificação por decorrência da aplicação da lei. Só já fica esse destaque antecipado. Certo, número 6. Não sei se o doutor Venzon deseja se manifestar sobre isso. Não há necessidade. Não sei se os demais colegas, alguém tem algum destaque. Desembargador Thompson, por gentileza. Presidente, no processo 402-25, o parecer da Procuradoria Regional é pelo desprovimento e o meu voto é no sentido do parcial provimento, aprovando com ressalvas as contas, porém mantendo a condenação ao recolhimento ao Tesouro Nacional. Não sei se o eminente procurador quer sustentar. Sim, eu creio que sim. Só identificar ele aqui na pauta, colega, só um pouquinho. É o 402-25. Qual é o número da pauta? É o 402, é o 7º, presidente, é o 7º. 7º, muito bem. Algum outro colega, depois nós vamos destacar esse, vereador? Presidente, não tem necessidade, porque essa aqui é aquela divergência só em relação ao valor, o valor é inferior a 1.064, isso não tem necessidade de sustentar, não. Não há necessidade, perfeitamente. Os demais colegas têm algum destaque? Bem, então, não havendo destaque, eu não tenho, inclusive, aqui, mais uma vez, tenho que pedir escusas aos colegas, eu inclusive, hoje estou sem a comunicação interna do WhatsApp,
porque como eu estou usando os dois aparelhos aqui, eu tenho receio de tirar essa tela e aí não voltar. Então, qualquer comunicação tem que ser feita aqui por imagem e com áudio. Então, pelo que eu não tenho visão de todos, como já referi, somente de quem se manifesta, observo que não há, então, outros destaques. É isso? Então, vamos proclamar os resultados dos julgamentos a partir do segundo da pauta. Só para confirmar, esse número 7, doutor Venzon, então, Vossa Excelência, não há necessidade de fazer a manifestação, e o eminente relator também já se manifestou nesse sentido, né? Então, tá. Então, vamos proclamar os resultados. A partir do segundo da pauta, é o recurso 060-027227 de Santa Maria, relatoria do eminente desembargador Armindo da Rosa, a unanimidade negaram provimento. O próximo é o recurso 060-126188 de Parobé, relator, eminente desembargador Armindo da Rosa, a unanimidade deram parcial provimento ao recurso para condenar o recorrido ao pagamento da multa de R$ 5.320,50 pela prática da conduta vedada prevista no artigo 73, inciso 4º da Lei 9.504 de 97. O próximo é o recurso 060-102114, de Jacutinga, relatoria do eminente desembargador Silvio Moraes. A unanimidade reconheceram a decadência do direito de ação e extinguiram o feito com resolução de mérito com base no 4872 do CPC. Decisão unânime. O próximo é a prestação de contas 060-032610, de Charrua, relatoria do eminente desembargador Gerson Fischmann. A unanimidade negaram provimento. O próximo também é uma prestação de contas 060-063247, de Santo Ângelo, relatoria do eminente desembargador Gerson Fischmann. A unanimidade deram parcial provimento ao recurso para aprovar as contas com ressalvas, mantendo a determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional no valor de R$ 735,00, bem como a fixação de multa na quantia de R$ 92,55, retificando apenas a sua destinação, a fim de que seja recolhida ao fundo partidário, nos termos da fundamentação. É aquele caso que o desembargador Gerson já destacou. O próximo é o recurso 060-040225, de Tupanci do Sul, relatoria do eminente desembargador Thompson Flores. A unanimidade deram parcial provimento para aprovar as contas com ressalvas, mantendo a determinação de recolhimento da importância de R$ 580,22 ao Tesouro Nacional. O próximo é uma prestação de contas 060-032953, de Barracão, relatoria do eminente desembargador Thompson Flores, e o resultado unânime é no sentido de ser dado parcial provimento ao recurso para aprovar as contas com ressalvas, afastando a condenação de recolhimento ao Tesouro Nacional. Por fim, o recurso 060-043256, de Viamão, relatoria do eminente desembargador Oyama de Moraes, a unanimidade julgaram prejudicado o apelo quanto à análise da regularidade da propaganda e deram parcial provimento para afastar a multa por litigância de má-fé. Colegas, assim, nós concluímos a pauta jurisdicional, não temos pauta administrativa, e anunciamos, então, a próxima sessão, amanhã, quinta-feira, 27 de maio, às 10 horas da manhã,
a última sessão... Perdão, senhor presidente. Hoje Hoje é terça. Hoje é terça. Não, desculpe, colegas. Acho que o doutor Blasac vem amanhã, mas... Eu acho que o doutor Blasac veio no dia errado. Tá certo. Os colegas estão atentos e isso é importante. Talvez tenha sido induzido aí. Não, mas, colegas, então, a próxima sessão e última sessão do mês, e minha última sessão, eu terei o prazer de compartilhar com os colegas aqui com toda a corte, quinta-feira, 27 de maio, 10 horas da manhã. Com certeza, até lá, estarei com a internet resolvida, e se não estiver, vou fazer a sessão no Tribunal de Justiça, no meu gabinete, porque lá é garantida a internet. Ainda bem que o desembargador Gustavo não está aqui, porque ele ia querer atribuir que eu não ando pagando a internet, porque não é verdade. Porque não é verdade. O pagamento é débito em conta, é direto. Pelo contrário, eu acho que alguém é devedor aqui, não sou eu, acho que é a pensadora. Bom, bem, colegas, uma boa tarde a todos, bom trabalho e até a próxima quinta-feira, se Deus quiser. Muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde.